O que você tem deixado para quando você se for? Será se você tem construído de forma aleatória uma história ou você tem deixado um legado? Tem sido uma inspiração para as pessoas seguir. Eu tenho quase certeza que você não consegue diferenciar um do outro. E por muitas das vezes você pode estar construindo algo muito errado. Nós estamos vivendo em uma era onde as pessoas supervalorizam o superficial, vivem de status, mas não se preocupam como que vão influenciar a vida das pessoas. Muitos influenciadores que na verdade são desinfluenciadores, porque eles influenciam para um caminho onde daqui 5, 10, 20 anos todo mundo vai ter repúdio de ter sido influenciado daquela forma. E você, o que você tem deixado? Você tem deixado uma história que as pessoas vão contar da sua maneira? Ou você tem deixado um legado que as pessoas vão se orgulhar de seguir e daqui 5 anos, 10 anos, quando você não estiver mais no meio, daqui 50 anos, 60 anos, as pessoas ainda lembrarão de você? Para você que não entendeu a diferença entre história e legado, eu vou só te conceituar rapidamente. História é aquilo que as pessoas contam ao seu respeito. Legado não é aquilo que é apenas contado, é aquilo que também é vivido. Para deixar melhor na balança para você entender, Jesus deixou um legado, Napoleão deixou uma história. Ele deixou uma história que até hoje é contada nos livros de história, que você estuda na escola sobre ele, sobre as guerras que venceu, sobre inúmeras coisas. Mas ele não deixou nada de influência para as outras gerações. Ninguém vive uma mentalidade, uma ideologia que ele deixou. Já Jesus não. Jesus veio e além de ter deixado uma história, ele deixou sim um legado. Um legado que é seguido por gerações, deixou pessoas, deixou discípulos. Tudo aquilo que você faz que dá frutos, ele é um legado. Tudo aquilo que você faz que deixa apenas marcas é uma história. E o grande problema de história é que você depende de inúmeros fatores para ser uma história positiva. Você depende do humor do seu vizinho, você depende do humor de quem conhecia você, você depende de ter feito tudo muito certo o tempo inteiro. Porque se em algum momento alguém não tiver gostado da cor do seu cabelo, da cor da sua pele ou de qualquer uma característica que você tinha, ele vai falar: aquele lá, você é doido, aquele cara lá era chato, era não sei o que, era isso, era aquilo e aquilo outro. Isso é história. Legado, as pessoas não conseguem ignorar. Quando você deixa um legado, quando você deixa uma marca, quando você dá frutos, as pessoas elas podem até não gostar de você, mas elas têm que respeitar aquilo que você deixou. Ah, Lúcio, mas eu nem sou Jesus, como é que eu vou deixar um legado? Cara, você não precisa ser Jesus para deixar legado. Não é porque eu usei o exemplo de Jesus que ele é a única pessoa que deixou legado. Martin Luther King deixou história e um legado. O legado dele foi tão forte, ele se doou tanto por aquilo que ele acreditava, que leis mudaram por conta do que ele acreditava, mentalidades das gerações que vieram depois dele mudaram e as pessoas entenderam um pouco mais sobre aquilo que ele acreditava. Então, para você deixar um legado aqui na Terra, não necessariamente você precisa ser Jesus. Você só precisa saber que precisa dar bons frutos. Às vezes a gente dedica tanto a nossa vida a troco de títulos, a troco de reconhecimentos, mas nem percebe até por onde a gente está caminhando. E eu lembro de uma época onde eu queria por tudo ter um melhor emprego, eu queria por tudo fazer história onde eu passava, mas depois quando eu comecei a entender a diferença do que eu queria e do que de fato faria sentido, uma chave virou na minha cabeça. Eu comecei a visualizar o mundo de outra maneira. E é muito engraçado isso, porque a gente vive em uma sociedade onde todas as pessoas supervalorizam coisas muito supérfluas, onde as pessoas elas olham o número de seguidores na internet e falam: meu Deus, tem 1 milhão de seguidores, tem 10 milhões de seguidores, caraca, que legal isso e tal. Só que elas não se atentam a um outro fator muito importante, a mensagem que aquelas pessoas que têm números está deixando. Eu vejo muitos influenciadores gigantes na internet
que estão ali enrolando um story, um negócio e tal, do nada, pá, link do Tigrinho. Ó, clica aqui no link, vai lá, se cadastra que a casa tá pagando. E essas pessoas não se atentam que elas tinham a faca e o queijo na mão. Tudo para conseguir levar a mensagem delas para as próximas gerações. E o que elas têm feito? Elas têm pegado tudo isso e jogado no lixo. Porque daqui 5, 10, 20, 30 anos, daqui quando a internet mudar e todo o jogo mudar, elas vão ser esquecidas. Tudo que elas tiveram a oportunidade de fazer agora, enquanto tem a atenção voltada para si, levar boas novas, falar como a sua vida foi transformada, levar palavras que de fato vão transformar outras pessoas também, elas perderam essa oportunidade. Estão usando aquele grande canal com muitos números para apenas tentar de todas as formas aumentar o seu status, o seu patamar na sociedade. E, muito pelo contrário, eu não estou aqui para julgar ninguém ou para pagar de mero santíssimo. Eu só estou aqui mostrando para vocês a diferença entre você deixar um marco na história que vai ser lembrado por depois que você se for, para apenas alguns minutos de um sucesso que logo ele vai sucumbir e passar. E por que eu estou falando isso agora? Por que do nada eu resolvi falar sobre isso? Porque foi algo que me impactou e me fez olhar para dentro. Antes eu olhava muito para a minha história, eu olhava muito para aquilo que eu precisava fazer, onde eu precisava chegar, como eu precisava chegar. Então, assim, quando eu percebi que a minha história estava por um fio de ser esquecida, eu entendi. Eu não estava deixando frutos. Eu não estava, de fato, vindo para a Terra cumprir um propósito maior. Eu estava aqui apenas de passagem, como a maioria das pessoas hoje vivem. Eu aprendi uma parada muito importante. Tudo na nossa vida é extraordinário. Quando você começa a ver que tudo está muito comum, tem alguma coisa de errado aí. Tem alguma coisa de errado e se você não corrigir a tempo, cara, sinto te dizer, logo você vai ser esquecido. Quando você morrer, muitas pessoas ainda vão pro seu enterro, vão falar, cara, que cara legal, ele era muito legal, pô, ele era um bom vizinho, ele era isso, ele era aquilo. Mas depois, ninguém nem vai lembrar que você existiu. Agora, quando você deixa frutos, quando você constrói um legado, quando você de fato leva aquilo que você carrega consigo para outras pessoas, quando você impacta positivamente na vida das pessoas, as pessoas nunca vão se esquecer de você. Elas vão lembrar de você mesmo que elas não queiram, porque elas vão falar, cara, aquele cara fez tal coisa na minha vida que até hoje eu não esqueço. Até hoje X coisa aconteceu na minha vida. E é isso que eu tô querendo trazer para você aqui hoje. Para você entender, analisar como tem vivido a sua vida. Será se os seus bisnetos vão falar e vão lembrar de você? Será se depois que você se for, outras pessoas na sociedade celebrarão o seu tempo aqui na Terra? Será se elas vão falar, cara, como foi top ter aquela pessoa no nosso meio? Ou elas vão apenas esquecer você? Independente da religião que você segue, de onde você veio, a cor da sua pele ou qualquer característica que você tenha, você tem deixado alguma marca aqui na Terra. Agora eu te pergunto, qual marca você tem deixado? Será se é uma marca que foi construída na areia e quando vier a maré ela vai apagar? Ou foi uma marca que você conseguiu construir numa rocha, independente de vento, ventania, vendaval, chuva, terremoto, ela vai permanecer lá intacta? Pode passar milhares de anos, mas aquela marca ainda vai estar lá. Faça essa análise, olhe para dentro e veja o que você tem deixado. Mesmo que você ache que, Lúcio, mas depois que eu morrer nada vai acontecer. Cara, se nada acontecer, você ganhou alguma coisa aqui na Terra para pertencer. Mas e se acontecer algo maior no pós-vida? Cara, será se não seria muito top você ter deixado um legado? Será se não vai ser algo grandioso para você celebrar depois que você partir dessa? Se todas as pessoas analisassem e parassem para
querer dar frutos no lugar de apenas status, o mundo seria um lugar melhor. E eu sei que eu falei aqui, cara, legado, ele é frutífero, legado é isso. Ah, Lúcio, mas eu não sou árvore, como é que eu vou dar fruto? Cara, não estou falando de dar fruto de árvore. Dar fruto nada mais é do que você plantar algo em outra pessoa que você acredita, seja um valor, seja uma crença, seja qualquer coisa que de fato transforma a vida de outra pessoa. Às vezes você carrega coisas que para você são óbvias, mas para outras pessoas não são. Então é isso que você carrega que vai transformar, pode ser que transforme toda uma geração. Isso que você carrega precisa ser ouvido, ele precisa ser passado. Quando você guarda aquilo que queima o seu coração, muitas pessoas não são alcançadas. Eu estou falando de algo que você carrega aqui dentro, que você fala, cara, isso mudou minha vida. Então fala para outras pessoas, faça com que outras pessoas vejam aquilo que você carrega. Na minha vida, quem mudou minha vida foi Jesus. Então, é sobre ele que eu vou falar, é sobre ele que eu vou passar todo o resto da minha vida mencionando para as pessoas. Cara, Jesus mudou minha vida, Jesus, ele mudou minha história. Então, é esse legado que eu vou levar para outras pessoas. Eu vou trazer para outras pessoas vivenciar aquilo que eu vivenciei. Eu vou fazer com que outras pessoas, pelo menos, tenham um gostinho de viver experiências que Jesus me proporcionou vivenciar. E é isso que é deixar um legado. É quando você marca positivamente alguém. Não quando você influencia uma pessoa a jogar no tigrinho ou quando você faz ela fazer alguma coisa. Não, isso são apenas marcas que logo vão se apagar. Mas quando você coloca algo para fora que outras pessoas vão passar para outras pessoas e que elas vão passar para outras pessoas, cara, isso é o maior legado que você poderia deixar aqui nessa terra. Então, assim, se você acha que até aqui tudo que você já viveu não valeu a pena, cara, nunca é tarde para você deixar um legado. Nunca é tarde para você mudar o seu posicionamento. Nunca é tarde para você mudar a sua realidade. Nunca é tarde para você trazer para outras pessoas coisas positivas, aquilo que você carrega. Todo mundo carrega alguma coisa dentro de si. Tá? E cabe a você escolher o que você vai transmitir para outras pessoas. É você que escolhe. Ah, Lúcio, mas eu não sei, minha vida é muito difícil, eu fui traumatizado quando criança, isso e aquilo, e aí? Cara, tudo que você carrega, ele pode ser transformado em algo positivo. Isso depende apenas de você. Se for falar de história triste, todo mundo tem uma história triste. A minha história, ninguém sabe, mas a minha história também não foi fácil. Então, independente ou antes que você comece a querer se vitimizar, cara, entenda, você é o único responsável por mudar a sua realidade. Quando você muda a sua realidade, você já começa o seu legado. Quando você começa a mostrar para outras pessoas que você foi transformado, que a sua vida tem mudado, que você começou a vivenciar coisas boas, outras pessoas vão ser impactadas também. Você nem precisa às vezes falar, você precisa apenas viver, mas viver de uma forma positiva. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui nesse vídeo de hoje. E antes de eu finalizar, eu quero deixar uma pergunta para você. Se você partisse agora, você estaria deixando uma história ou um legado? Então se esse vídeo valeu a pena para você, se você acompanhou até aqui, curte, comenta e compartilha com aquela pessoa que precisa ter acesso a essa mensagem.